Bom dia a todos. Vamos dar início à 19ª aula do primeiro curso de raciocínio clínico da Universidade Federal de Berlândia. Meu nome é Júlia de Mello, sou acadêmica do 7º período do curso de Medicina e serei a moderadora da transmissão de hoje. Para os alunos que realizaram inscrições, o formulário de presença ficará aberto por 30 minutos após o término da aula. Lembrando que é necessário 75% de presença no curso para gerar certificado. Deixaremos o chat aberto para perguntas e algumas delas serão respondidas pelo palestrante ao término da exposição. Lembramos que as aulas ficarão gravadas neste canal até o término do curso. Convido agora o professor Dr. Marcos Vinícius, nefrologista e professor do Departamento de Clínica Médica da FAMED, que hoje dá início ao 5º módulo do curso. Segundo ele, o mais importante, com a palestra Síndrome Nefrítica e Síndrome Nefrótica. Bom dia, professor. Bom dia, Júlia, obrigado. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu já estava com saudade, demorou, achei que vocês nem iam me chamar de novo. Não sei porquê, o tamanho do módulo da gastro, né? Até deve ter alguma coisa pessoal, mas tudo bem. E quem disse que é o mais importante foram vocês mesmo, nas redes sociais ontem, ao anunciar essa aula, né? Que seria um assunto muito importante, sem dúvida nenhuma, muito encontrado na prática clínica. Em algum momento da vida de vocês se deparam com esses quadros sindrômicos, e é interessante, pelo menos, a gente saiba dar o diagnóstico e depois conduzir, né? Então, nós vamos retornar agora ao mais importante, que é a nefrologia, exatamente falando sobre esses dois quadros sindrômicos, mas não deixando de alertar que, na verdade, elas fazem parte de um contexto maior, né? A síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica, juntamente com a hematura microscópica, a proteinúria sintomática, a glomerulonefrite rapidamente progressiva e as doenças glomerulares trombóticas fazem parte de um contexto maior das chamadas síndromes glomerulares, mas hoje nós vamos falar dessas duas, né, já ditas, a síndrome nefrítica e a síndrome nefrótica. E caso vocês queiram ler um pouco sobre esses outros tópicos, aqui à direita de vocês existe esse QR Code. Vocês, como são alunos modernos, podem apontar as suas câmeras dos seus modernos smartphones e vocês terão acesso a essa referência e algumas outras que eu coloquei aqui para vocês, para a gente falar sobre esse assunto. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Alguns anos atrás, por volta de 400 a.C., Hipócrates, considerado também o pai da nefrologia, falava nos seus aforismos que a urina incolor é ruim, já provavelmente imaginando a falta de concentração urinária em indivíduos portadores de doença renal. A presença de bolhas na superfície da urina indicam doença dos rins e o sofrimento prolongado, talvez a primeira descrição de proteinúria, e que doença dos rins e da bexiga são de difícil cura em idosos. Já hoje em dia ainda é difícil, imagina naquela época. Um pouco mais recente, no ano 322 a.C., Aristóteles comentava que os rins eram adjuvantes na formação de urina. Galeno afirmava que o rim formava urina através de coagem. Realmente é mais ou menos isso que acontece: passa o que precisa e não passa o que não pode sair. E Arataeus descreve, então, a litíase renal, as cólicas e as, entre aspas, glomerulonefrites, que foram achados, né, de urina contendo sangue. Periodicamente isso acontecia, indivíduos pálidos, sem apetite, com olhar lento e demasiado, alguns afetados por melancolia e paralisia, provavelmente a descrição de paciente urêmico dessa época. Tudo começou a melhorar com a invenção do microscópio, sobrando um C aqui, por Galileu, inventado, né, por Galileu Galilei, esse aqui da foto, esse Galileu Galilei, aquele mesmo que da teoria heliocêntrica. Com essa invenção, em 1666, Malpighi, então, descreve o que passou a se chamar de glomérulo, também conhecido como corpúsculo de Malpighi, e eu leio aqui para vocês a descrição que ele fez na época, né? O rim é formado por pequenos corpúsculos arredondados, como ninhos de pequenos vermes, ligados aos túbulos proximais. Esses corpúsculos são unidos como maçãs aos vasos sanguíneos, formando uma estrutura semelhante à de uma árvore. Extremamente poética a descrição de Malpighi a respeito do glomérulo. Mais recentemente, em 1937, sai então a primeira publicação
do que aparentemente deveria ser a descrição de uma glomerulopatia. Vocês têm aqui também o QR Code, caso tenha interesse de dar uma olhada nessa publicação, onde foi descrito por Richard Bright a presença ou associação entre albuminúria, edema e a doença renal. Bom, e para a gente poder falar de doença renal, de glomerulopatia, nada tão importante quanto fazer uma breve revisão do glomérulo, né, o fundamental para que isso aconteça. Então, aqui a gente tem uma visão ampla do glomérulo, a arteríola aferente, que se capilariza formando os chamados tufos glomerulares, na verdade são capilares, que depois se juntam formando a arteríola aferente. Aqui a gente pode observar o contato, a presença do epitélio visceral, né, que são os podócitos, em íntimo contato com a membrana basal, que nós vamos ver daqui a pouco, e com a célula endotelial, revestindo tudo isso, a célula epitelial parietal, formando a chamada cápsula de Bowman e o espaço entre um e outro, o chamado espaço de Bowman. Com um pouco mais de detalhes, só mudar a setinha aqui. O que a gente vê, a arteríola aferente se capilariza, e com mais detalhes agora a gente vai ver a formação do capilar glomerular, revestido internamente, então de dentro para fora, pela célula endotelial, revestido em toda a sua extensão pela membrana chamada membrana basal, e apoiado nessa membrana o podócito e os seus prolongamentos, que são os pedicelos. Também no íntimo contato com essa célula endotelial e com a membrana basal, nós temos aqui as células mesangiais, também muito importantes na formação do filtrado, no desenvolvimento até mesmo das doenças inflamatórias glomerulares. Como já foi dito no slide anterior, o revestimento da célula epitelial parietal, e entre o tufo glomerular e a célula parietal, o chamado espaço de Bowman, que é onde o líquido aqui formado, filtrado glomerular, vai cair, seguir o seu caminho pela célula tubular, chegando ao final com a formação de urina. Só como um detalhe, não vem ao caso aqui hoje, a gente lembrar dessa estrutura, né, formada pelas células do túbulo contorcido distal, por célula mesangial e por células granulares, que são o aparelho justaglomerular, e aqui que é formada a renina, que vai ser liberada em determinadas situações. Com um pouco mais de detalhe agora da membrana basal, a gente vê novamente aqui o endotélio fenestrado, que permite a passagem de líquido, permitiria, né, a passagem de substâncias como, por exemplo, a proteína, revestindo esse endotélio a membrana basal glomerular, com suas 3 camadas, lâmina rara interna, lâmina densa, lâmina rara externa, e apoiado nessa membrana, também com soluções de continuidade, o pedicelo, que são os prolongamentos do podócito, porém a gente vê, ligando um pedicelo ao outro, uma estrutura que vai funcionar também como uma barreira, impedindo a passagem de macromoléculas, como, por exemplo, as proteínas, assim como a membrana basal, que é revestida por uma carga negativa, nós vamos ver daqui a pouco, que também impediria a passagem de proteína. Entre os pedicelos, essa é a estrutura que existe entre os dois, aqui com detalhes, mais uma vez, o endotélio fenestrado, a membrana basal, que apresenta carga negativa, e unindo um pedicelo ao outro, impedindo a passagem de substâncias de maior tamanho, a gente tem esse chamado diafragma de Fendo, diafragma de Slit, que na verdade são proteínas que são expressas nessa região, produzidas pelo pedicelo, que vão impedir também a passagem de macromoléculas, como por exemplo, proteína, através desse gap que ocorre entre os pedicelos. Para a gente entender como é a formação glomerular, nós já tivemos, filtração glomerular, perdão, a gente já viu isso na aula de edema, funciona da mesma forma. Então esse filtrado depende da permeabilidade dessa membrana, que nós vimos no slide anterior, a chamada constância de filtração, que a gente denomina como KF, e pela diferença de pressão hidrostática dentro do capilar glomerular e da cápsula de Bowman, além da diferença de pressão coloide-osmótica entre a quantidade de proteína dentro do vaso e a proteína presente no líquido filtrado presente no espaço de Bowman. Então é isso que acontece. Para que tudo funcione
perfeitamente, né, para tudo que ocorra normalmente, que haja a formação de um líquido do filtrado glomerular sem a presença, por exemplo, de proteínas e de sangue. A superfície de filtração de líquidos em pequenos solutos necessita que esteja íntegra, e o capilar glomerular precisa exercer um papel de barreira à filtração de proteína e de outras macromoléculas. Então, esse é o funcionamento normal do glomérulo. Caso, então, ocorra alguma alteração nessas propriedades de filtração ou de impedimento à passagem de algumas substâncias, nós vamos estar diante, então, de algumas das síndromes glomerulares, ocorrendo uma perda abrupta da superfície de filtração, que eu disse para vocês agora, que é o KF, com redução da excreção de líquidos, de pequenos solutos, de eletrólitos, e a ruptura, né, ou a presença de gaps na membrana basal, favorecendo a passagem de hemácia, teremos a hematura, e isso define-se, então, a síndrome nefrítica. Se ocorrer um aumento difuso da permeabilidade do capilar glomerular, a passagem de proteínas, ocorrendo, então, proteinúria maciça, dá-se, então, o quadro de síndrome nefrótica, lembrando que a associação entre as duas síndromes é relativamente comum em muitas doenças glomerulares. Entrando, então, especificamente na síndrome nefrítica, a definição nominal da síndrome nefrítica seria isso, um conjunto de sinais e sintomas caracterizado pelo início relativamente abrupto de edema, hipertensão, hematura, que está aqui sublinhada porque necessita estar presente, é o que define a síndrome nefrítica. Se não tiver hematúria, posso ter edema e hipertensão, que não é considerado como síndrome nefrítica, além de proteinúria leve, com ou sem redução do ritmo de filtração glomerular, que vai depender daquela constante de filtração. Bom, aqui a definição morfológica, né, da síndrome nefrítica, que é a presença de uma reação inflamatória nos glomérulos, com intensa hipercelularidade decorrente de infiltração de células circulantes, como leucócitos, macrófagos, e uma proliferação das próprias células residentes ali no aparelho glomerular. Isso aqui a gente vê, então, um glomérulo normal, com a célula mesangial, com a célula endotelial e o podócito, e um caso de uma glomerulonefrite aguda, quando a gente vê, então, infiltração de células inflamatórias, proliferação de célula mesangial, o desaparecimento do pedicelo, a fusão de pedicelo. Isso acontece em algumas doenças glomerulares, levando ao quadro de síndrome nefrítica. Essas são as principais glomerulopatias que cursam com síndrome nefrítica: a glomerulonefrite difusa aguda, relacionada à infecção, né, glomerulonefrite pós-estreptocócica, a glomerulonefrite membrana proliferativa, a nefropatia por IgA e as glomerulonefrites crescêticas. Nós vamos mostrar para vocês o que foi encontrado no Registro Paulista de Glomerulopatia, exatamente mostrando a prevalência dessas doenças anteriormente citadas. A GNDA, na verdade, tem uma prevalência nessas biópsias muito baixa, porque não se faz normalmente biópsia de paciente com quadro clínico característico de GNDA, é a mais prevalente nesse registro, a nefropatia por IgA. Todas elas levando a formação de complexo antígeno-anticorpo, uma intensa ativação e consumo do complemento, a inflamação do glomérulo, levando a glomerulonefrite, desencadeando todo esse mecanismo inflamatório, edema e obstrução do glomérulo, consequentemente, diminuição do coeficiente de filtração glomerular, que, consequentemente, piora da função renal, que vai se manifestar laboratorialmente com aumento da ureia e creatinina, retenção de sódio e água, aumento da pressão hidrostática, que leva ao edema e que leva à hipertensão, essa alteração da permeabilidade do capilar, sendo exclusivamente da membrana basal, eu vou ter hematura, com consequente perda da eletronegatividade, alteração daquele diafragma de fenda. Eu também posso ter proteinúria em pequena quantidade, nos casos de síndrome nefrítica. Aqui uma foto da histologia de um glomérulo normal, onde a gente vê as alças capilares abertas, uma célula endotelial, o espaço de Bowman bem presente, favorecendo a formação do filtrado glomerular, e num quadro de glomerulonefrite difusa aguda, a gente tem uma redução intensa do espaço, ou desaparecimento do espaço de Bowman. Da mesma forma, as alças capilares
raramente a gente vê uma alça aberta, mostrando com isso a diminuição da possibilidade de filtração, diminuição da constante de filtração, com consequente manifestação do quadro de síndrome nefrítica. A redução do KF, e outro achado também presente, que faz parte na definição da síndrome nefrítica, é a presença de sangue, né, da hemácia no espaço urinário, e essa hemácia ali se encontra, existem trabalhos mostrando que, para que haja passagem da hemácia de dentro do vaso para o espaço urinário, se faz necessária a presença de gaps, né, de hiatos aqui na membrana basal, e a hemácia, através dessa característica dela, de sua deformabilidade, consegue atravessar esses pequenos poros presentes na membrana basal, e através disso se encontrar presente na urina, e aqui mostra exatamente isso, a hemácia se deformando, conseguindo atravessar esse hiato na membrana basal glomerular, e vai estar presente na urina quando assim realizado o exame de urina, confirmando o quadro de síndrome nefrítica. Esse outro trabalho mostra a mesma coisa, em modelo experimental, e fala ao final que é necessário que haja, então, essa disrupção, ou esse hiato, esse gap na membrana basal glomerular, para que haja a presença de hemácia na urina. Todos esses artigos vocês podem ter disponíveis acessando esse QR Code. Então, essa é a presença, essa hemácia encontrada no exame de urina de um indivíduo com síndrome nefrítica, a hemácia dismórfica de origem glomerular. Nessa seta a gente vê essa hemácia que parece o Mickey Mouse, que é o acantócito, e nós encontramos essa hemácia que parece um alvo, que é o chamado codócito. Então, a presença de mais de 5% de acantócitos e mais de 20% de codócitos na urina é bem característico de hematura de origem glomerular, e o indivíduo pode ser titulado, pode ser rotulado como sendo portador de síndrome nefrítica, caso encontrado hemácias nesse exame de urina. Um outro fator importante, outro achado importante também no exame de urina é a presença do cilindro hemático, altamente específico para hematúria, porém pouco sensível, não encontrou, é bem provável que esse indivíduo não tenha hematúria de origem glomerular. Bom, vamos falar agora um pouco a respeito da síndrome nefrótica, que na verdade, por definição, é isso, né? É uma proteinúria numa urina de 24 horas maior ou igual a 3,5 gramas, o achado de hipoalbuminemia, que é o que define a síndrome nefrótica. Então, eu preciso ter hipoalbuminemia. Vão existir situações em que eu tenho proteína menor que 3,5 gramas, exatamente porque eu não tenho mais proteína para ser eliminada. Então, a hipoalbuminemia é necessário para que haja definição da síndrome nefrótica. Consequente a isso, eu vou ter o edema. Normalmente, o edema da síndrome nefrótica ele é generalizado, como nós vimos naquela aula de edema anteriormente, e além disso, a hiperlipidemia. Eu coloquei esses dois outros itens, eles não fazem parte da definição de síndrome nefrótica, mas por vezes, muito frequentemente encontrado nos indivíduos com quadro de síndrome nefrótica, são os fenômenos tromboembólicos e os quadros infecciosos. Mais à frente, vou mostrar para vocês por que isso acontece. Bom, então, para que exista ou para que não exista a proteinúria, o glomérulo, existe a chamada permeabilidade glomerular. Então, para que isso não aconteça, existe uma barreira relacionada ao tamanho, as fendas de filtração impedem a passagem de macromoléculas, da mesma forma que existe uma barreira de carga, né? Então, a membrana basal, como já foi dito, possui uma carga negativa, e, portanto, ela repele proteínas com carga semelhante ou com carga negativa, como, por exemplo, a albumina. Então, são essas as duas barreiras existentes no glomérulo, que faz com que ele seja maior, que tenha maior ou menor permeabilidade a essas macromoléculas. Uma vez que eu tenha alteração exclusivamente da barreira de carga, ou seja, que eu perca essa barreira negativa, a minha proteinúria será seletiva, eu perderei exclusivamente a albumina, e isso ocorre, por exemplo, na doença glomerular por lesões mínimas. Caso, além da barreira de carga negativa, eu também tenha alteração na barreira de tamanho, a minha proteinúria deixa de ser seletiva e eu vou perder, além de albumina, proteínas maiores do que ela, como, por exemplo, a globulina, e isso ocorre
em outras duas glomerulopatias, como a glomerulosclerose segmentar e focal e a glomerulonefrite membranosa. Isso já é bem conhecido de muito tempo, esse é um trabalho clássico que tentou justificar a presença tanto da barreira de carga como da barreira de tamanho, em que você pegava uma molécula de destran, revestia ela com carga positiva, com carga negativa e não revestia de nada, e o que a gente observa é que na proteína da molécula de destran revestida por carga negativa, ela de pequeno tamanho, eu tenho uma filtrabilidade muito boa, essa filtrabilidade vai diminuindo de acordo com o aumento do tamanho do raio dessa molécula revestida positivamente. Isso ocorre da mesma forma na molécula neutra, que tem uma alta filtrabilidade em tamanhos pequenos, e essa filtrabilidade vai sendo perdida conforme o aumento do tamanho dessa molécula. E com relação à molécula revestida negativamente, já desde o início, mesmo com tamanhos pequenos, eu tenho uma redução importante da filtrabilidade, e isso também vai piorando com o decorrer, com o aumento do tamanho dessa molécula, mostrando então que no capilar glomerular existem essas duas barreiras, uma barreira relacionada à carga negativa, uma outra barreira relacionada ao tamanho da molécula ali presente. O que confere essa eletronegatividade à membrana é a presença de glicosaminoglicanos, aproximadamente 90% do conteúdo dos carboidratos da membrana basal glomerular são constituídos pelo glicosaminoglicano, e o principal deles é o sulfato de heparan, ou heparan-sulfato, que é quem confere, juntamente com o ácido ciálico, a eletronegatividade à parede do capilar glomerular, a membrana basal glomerular. Com relação ao diafragma de fenda, a barreira relacionada ao tamanho, que a gente tem aqui um esquema mostrando os pedicelos que são ligados um ao outro por exatamente uma barreira, que são proteínas produzidas pelo pedicelo. A gente vê aqui as proteínas chamadas proteínas de ancoragem, que expressam nessa fenda verdadeiras proteínas que impedem a passagem de moléculas maiores que atravessaram, por exemplo, a membrana basal, vão ter aqui uma restrição à passagem dessa molécula. Vendo um pouco com mais detalhes, aqui vocês têm esse QR Code também, caso vocês tenham interesse de ver esse artigo, muito bem explicado, todo o mecanismo de produção dessas substâncias. E o que a gente vê, então, o pedicelo também revestido por carga negativa, esse íntimo contato do pedicelo com a membrana basal, e aqui a presença, o nome das proteínas estão aqui embaixo, a presença de diversas proteínas, formando um verdadeiro portão impedindo a passagem de proteínas, restrição de proteínas de maior tamanho por entre os prolongamentos do podócito, que são os pedicelos. Aqui, de curiosidade, vocês veem onde nós já chegamos com relação à imagem, né? Os patologistas deliram quando vê isso, a intensa comunicação entre um pedicelo e outro, e a presença do chamado diafragma de fenda nessa microscopia eletrônica. Com mais detalhes, a gente pode ver aqui também que, hoje em dia, o que se busca muito é o entendimento dessa comunicação entre os pedicelos, uma vez conhecido, entendendo o que está ocorrendo com relação à perda dessa comunicação, o alvo da terapia poderá ser um pouco mais preciso, por exemplo, diminuindo a necessidade de imunossupressão inespecífica e eu tentando tratar apenas o defeito encontrado naquela glomerulopatia. Caso vocês tenham curiosidade, é um artigo também muito interessante falando a respeito do que tem hoje em dia de moderno com relação ao tratamento dessas glomerulopatias. Bom, como causas de síndrome nefrótica, a gente tem aqui listado desde causas genéticas, causas imunológicas, causas metabólicas, dentre elas o diabetes mellitus, que vocês vão ter muita possibilidade de se deparar durante a vida acadêmica de vocês, o depósito de proteínas anômalas, efeito de drogas e toxinas. Aqui, mais uma vez, o nosso velho e bom anti-inflamatório pode ser um culpado no desenvolvimento, por exemplo, de um quadro de síndrome nefrótica. Dentre as doenças renais primárias que se apresentam com síndrome nefrótica, as três mais comuns: doença de lesão mínima, a glomerulosclerose segmentar focal e a glomerulonefrite membranosa, cada uma delas com manifestações clínicas
semelhantes, com quadro de síndrome nefrótica extremamente exacerbado, e, por exemplo, na glomerulosclerose segmentar e focal, em algum momento eu posso ter associado também um quadro de síndrome nefrítica. Bom, e essas glomerulopatias vão levar, então, a uma alteração da permeabilidade glomerular, tanto pela alteração da carga, como pela alteração do tamanho do poro, fazendo com que haja, então, a filtração anormal de proteínas, levando ao quadro de proteinúria, que, uma vez persistente e maciça, leva ao quadro de hipoalbuminemia. Essa hipoalbuminemia leva à diminuição da pressão oncótica do plasma, fazendo com que haja um estímulo ao aumento da síntese hepática, tanto de proteína, mas também de lipoproteínas e de fatores de coagulação, que vão levar aos quadros que também fazem parte da definição da síndrome nefrótica de hiperlipidemia, apesar de não fazer parte da definição, também de hipercoagulabilidade, levando aos quadros, provável quadro de tromboembolismo. Essa mesma proteinúria e a redução da albumina plasmática, levando à diminuição da pressão oncótica, ocasionando os quadros de edema, que também nós já comentamos na aula passada, e nós vamos rever nesse slide as duas teorias que explicam o edema das glomerulopatias, o aumento da permeabilidade a macromoléculas, a perda de albumina, a hipoalbuminemia, com a diminuição, então, da pressão oncótica, ocorre o extravasamento de fluido para o espaço intersticial, consequentemente o edema. Esse extravasamento, com isso ocorre a diminuição do volume extracelular, essa redução do volume ativa o sistema, né, o neuromoral, com retenção de sódio e água, aumento da pressão hidrostática e o edema. Uma dos achados nos casos de glomerulopatia, uma alteração do manejo tubular com sódio, então o túbulo passa a reter mais sódio e água, consequentemente expansão do volume, mais uma vez aumento da pressão hidrostática, aumento do extravasamento de fluido do espaço intersticial, consequentemente o edema. Então essa é a teoria que explica a formação de edema, nem sempre uma das teorias consegue explicar, daí a ideia do somatório, tanto do underfilling como do overfilling, para explicar o edema nos casos de síndrome nefrótica. Com relação à hiperlipidemia, como foi dito anteriormente, a hipoalbuminemia faz com que ocorra a diminuição da pressão oncótica plasmática, e isso leva ao estímulo da síntese hepática de lipoproteínas, tentando corrigir a diminuição da pressão oncótica, com consequente desenvolvimento da hipercolesterolemia. O LDL é o que é mais produzido e a mais heterogênica de todas. Com isso, o indivíduo com síndrome nefrótica, com a persistência da hiperlipidemia, tem um risco 5 vezes maior de desenvolvimento de doença coronariana. A hipertria é menos frequente, predomina em pacientes com doença renal crônica, e uma vez a presença de colesterol aumentado no plasma, ocorre a filtração e a presença de lipidúria vai ser encontrado no exame simples de urina, corpos graxos ovalados e cilindros graxos, muito comumente vistos no indivíduo com síndrome nefrótica clássica. Esse artigo também é muito interessante, caso que não está aqui o QR Code, ele explica, ele faz uma revisão da trombose na síndrome nefrótica, citando aqui os fatores que contribuem para o aumento da coagulabilidade. Então, por exemplo, né, a presença de a perda, né, de substâncias como a antitrombina 3, que vai conseguir atravessar a barreira glomerular, de proteína C, de proteína S, e o aumento de substâncias que favoreceriam a formação do coágulo, como do fibrinogênio, e aumento da atividade de plaqueta. É muito importante, e o nefrologista faz sempre isso, até mesmo com o objetivo de instituir a profilaxia de eventos trombóticos e avaliar os fatores de risco presentes no indivíduo com síndrome nefrótica que favoreceriam a isso aparecer, e dentre eles a presença ou a história de fenômenos tromboembólicos anteriores, um valor de albumina menor que 2, e se essa glomerulopatia encontrada numa biópsia renal for glomerulonefrite membranosa, são fatores de risco muito elevados, e nesse indivíduo com síndrome nefrótica, que pelo menos esses 3 critérios, é interessante que se faça profilaxia, pelo menos durante o momento de internação, para evitar, assim, os fenômenos tromboembólicos. Bom, para terminar,
A gente tem aqui um quadro que resume tudo isso, e esse quadro me animou muito a colocar ele na próxima prova do 7º período, todo ele em branco, para que vocês completem, ao final, cada um desses quadros que resume o que acontece na síndrome nefrótica. Então, o que a gente tem aqui, a descrição de todas as doenças glomerulares que podem cursar com síndrome nefrótica e a forma de lesão que elas desencadeiam no capilar glomerular, quer seja na membrana basal ou no podócito. Essa lesão glomerular vai fazer com que haja, então, excessiva perda de proteína, por definição, a proteinúria é maior que 3,5 gramas. Essa proteinúria persistente levando aos quadros de hipoalbuminemia, a diminuição da pressão oncótica, levando a consequente diminuição da pressão oncótica ao extravasamento de líquido para o espaço extravascular, com consequente formação do edema anasarca ou edema periorbital, que é um clássico na síndrome nefrótica. Além disso, a diminuição da pressão oncótica, aumentando a atividade hepática com produção de colesterol, levando à hiperlipidemia e, consequentemente, à lipidúria. Então, esse é um resumo do que acontece, das alterações típicas de um indivíduo com síndrome nefrótica, explicando todas as manifestações, todos os achados de sinais e sintomas de um indivíduo com síndrome nefrótica. Bom, acho que era isso que tinha que falar para vocês. É um assunto relativamente simples, os quadros de síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, e a gente tem tempo agora para conversar um pouco mais, caso seja de interesse de vocês, a respeito desse assunto. Muito obrigado por enquanto. Professor, o senhor pode voltar para a nossa tela, se o senhor quiser fechar o slide. Deixa eu fechar aqui. Obrigada, professor, pela excelente palestra. Até agora não temos nenhuma pergunta. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Se ninguém pergunta, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma dúvida que é assim, seria possível um quadro de proteinúria maciça sem a hipoalbuminemia? Como se fosse uma síndrome nefrítica com proteinúria maciça. Você pode ter, a gente até classifica o valor de proteinúria como proteinúria nível nefrótico. Então, eu posso ter uma proteinúria nível nefrótico sem ter hipoalbuminemia. A persistência disso pode fazer com que isso aconteça. Mas, por exemplo, casos de hipertensão descontrolada, eu posso ter, em algum momento, um achado de proteinúria nível nefrótico, ou seja, maior que 3,5 gramas, porém, eu não desenvolvi a síndrome nefrótica, porque ainda não foi possível ter uma perda tão grande e mantida por certo tempo, que faz com que tenha queda nos níveis da albumina plasmática. Então, a gente precisa separar isso, né, proteinúria nível nefrótica da síndrome nefrótica. Então, eu posso ter, em algumas situações, uma proteinúria nível nefrótico sem ter o desenvolvimento da hipominemia, e isso, então, não define o quadro de síndrome nefrótica. Entendi. Obrigada, professor. Assim, nós chegamos ao fim da nossa 19ª aula do curso. O povo está com preguiça hoje, ninguém quer conversar. Não acordaram ainda. Não acordaram ainda. O link da lista de presença está na descrição do vídeo e no nosso canal do Telegram. Obrigada novamente, professor, e obrigada a todos pela presença. Nos vemos na quinta-feira. Eu agradeço. Obrigado, bom dia a todos.